Bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa Silva. Muito se fala na Europa. Em rigor, só se fala na Europa. É o resultado de sermos um país periférico que, tendo negado a sua vocação atlântica, se sente excluído, ostracizado, distante, com laivos de sentimentos de inferioridade ressabiada, um misto de conformação e revolta, uma atitude sala de espera em que se diz mal de tudo, mas depois não se escreve no livro de reclamações porque não vai dar em nada. Já o Essa de Queiroz falava do mesmo em finais do século XIX. Não iria ser agora que ia mudar. Por isso, afirmar que se é da Europa é sim uma espécie de autoafirmação parola do medíocre a tentar chamar assim alguma atenção e estatuto. Porque há uma questão que é necessário responder e que, desculpem meio modéstia, ainda não vi em lado nenhum no contexto destas discussões de política e geopolítica. Existe de facto a Europa? Em termos geográficos e geológicos, claro que sim. Trata-se de uma placa continental bem definida e delimitada. Em termos climáticos, também temos algum equilíbrio, estando quase todos na região temperada. Também partilhamos o mesmo código ético-moral, o judaico-cristão, mas mesmo aí, já imensamente dividido e consequentemente vivenciado entre católicos romanos, ortodoxos, luteranos, calvinistas, anglicanos, assim só de memória, e mesmo dentro desses grupos, já com também imensas divisões. Mas pronto, vamos lá assumir que na essência, no fundamental, partilhamos a mesma moral e a mesma ética. De resto, mais nada. A Europa, em termos culturais, políticos, de mentalidade e vivência, pura e simplesmente não existe. Pela sua diversidade étnica, que acomoda mais de 63 grupos étnicos, chegando ao ponto de, numa área não muito grande, conter 3 do que em antropologia se designam por supergrupos etnolinguísticos, a saber, os eslavos, os latinos e os germânicos. A ciência, ao afirmar que são supergrupos, quer afirmar que a distinção entre os grupos são tão grandes e tão profundas que é muito mais o que os distingue do que os aproxima. Por sua vez, cada supergrupo etnolinguístico divide-se em grupos. Por exemplo, só o supergrupo etnolinguístico latino, o mais abundante em Portugal, divide-se em 12 grupos, nada comparáveis com os germânicos, que se dividem em 32 grupos, ficando os eslavos com os restantes 19 grupos, mas isto somente porque os dividimos com o território russófono, que não estamos a considerar nesta análise e que engloba todos os países no alinhamento oriental da fronteira russa. Assim, e com simplicidade, podemos descrever, em termos humanos e culturais e sociais, a Europa da seguinte forma. Um território com 1,51 milhões de quilómetros quadrados, sem a Rússia, que embora geograficamente seja Europa, em termos culturais, está longe de o ser, onde habitam mais ou menos 741 milhões de indivíduos, que em grande parte não têm nada a ver uns com os outros. Uma prova inequívoca desta realidade cultural e social é a história da própria Europa nos últimos 3.000 anos. Acho que não deve ter havido um só dia em 1.095.000 dias, fiz as contas, em que em algum ponto do continente e ilhas adjacentes não houvesse uma guerra ou um conflito armado de alguma espécie. Das guerras entre Esparta e a Pérsia, da guerra da Gália dos romanos à guerra dos 30 anos ou à guerra dos 100 anos, o permanente conflito entre Inglaterra e França, da Alemanha com toda a Europa, até às 2 guerras mundiais só no século XX e a guerra dos Balcãs já no século XXI, até à recente guerra da Ucrânia,
em que pelo menos a parte ocidental podemos considerar cultural e socialmente europeia, a Europa sempre foi o centro permanente e a razão dos maiores, mais duradouros e mais sanguinários conflitos que a humanidade já conheceu. E porquê? Porque muitos povos que nada têm a ver entre si têm de partilhar um espaço não muito grande. É esta realidade que temos que assumir. Os povos que habitam a Europa não constituem um povo europeu, porque simplesmente não existe isso de povo europeu. Que semelhanças sociais, culturais e mentais tem um português com um alemão, um grego com um dinamarquês, um francês com um finlandês, um italiano com um escocês? Um português tem muito mais semelhanças culturais, sociais e mentais com um brasileiro, um angolano ou um moçambicano que tem com o norueguês, por exemplo. E não é só por causa da língua, embora contribua muito. As relações humanas fazem-se pela partilha de tratos culturais, sociais, históricos, linguísticos, éticos e morais. Viver no mesmo espaço não nos torna iguais, embora nos obrigue à convivência. E é aqui, na não percepção desta diferença, que a Europa falha redondamente. E é por isso que instituições como a União Europeia estão condenadas ou ao fracasso ou a viver na mentira e na hipocrisia. Porque levaram longe demais o conceito de Europa, confundindo-se partilha de espaço com partilha de cultura. Tem todo o nexo as nações europeias chegarem a acordos sobre fronteiras, sobre economia, sobre comércio. São todas áreas que potenciam a boa e sã convivência, a regular e pacífica vizinhança, assim como são mecanismos de progresso e desenvolvimento. Agora, levar essa convivência para o domínio da política, da legislação, das regras e normas que condicionam costumes e vivências, da autonomia de decisão, do próprio modo de ver e de se vivenciar a identidade nacional e fazer tudo isto refletir-se nas estruturas sociais, políticas e económicas, foi levar longe demais o ideal europeu. Nunca nos entenderemos simplesmente porque não pensamos da mesma maneira, não vivemos da mesma maneira, não acreditamos nas mesmas coisas, não temos os mesmos objetivos. Podemos ser bons vizinhos? Claro que sim. Mas ser vizinho não é ter que viver na mesma casa. Claro que países como a Alemanha e a França promovem a todo custo e tentam convencer toda a gente que há de facto uma Europa ao nível cultural e social e que este sistema quase federativo pode funcionar. Isso explica-se, pura e simplesmente, pela vocação expansionista milenar destes dois países. A Alemanha não promove a europeização, mas sim a germanização da Europa. Faz pela economia e pela política o que tentou fazer no plano militar desde os Habsburgos no século XIII até Adolf Hitler no século XX e falhou. A França, exatamente a mesma coisa. Das primitivas e aguerridas tribos gaulesas, que muito trabalho deram a Júlio César, de Luís XIV a Napoleão, a França também entende a Europa e mesmo o mundo como uma grande Gália, impondo a sua cultura, o seu modo e estilo de vida, os seus gostos. Menos bélicos que os germânicos, os gauleses jogam o seu domínio em áreas como a moda, a culinária, as artes e a cultura. Não nos podemos esquecer que a maior empresa do mundo de bens de consumo de luxo é gigante, LVMH, com um valor de mercado superior a 500 mil milhões de dólares, sendo uma das 10 empresas com maior valor do mundo em termos absolutos, competindo numa tabela onde se encontram empresas do setor petrolífero, automóvel e tecnológico. É um império
que pela sua faturação demonstra quanto as pessoas querem, valorizam e consomem os seus produtos. Logo, a influência social e cultural detida por este colosso, que mais não faz que promover por todo o mundo a cultura francesa, desde o que nós bebemos ao que vestimos e comemos. Não estou a afirmar que tanto a Alemanha como a França o fazem por mal ou com intenção dolosa ou perniciosa. É o modo destes povos serem. Assim como os povos nórdicos são bastante isolacionistas e os povos latinos extrovertidos e marítimos. Agora, o facto de não o fazerem por mal não significa que não o façam. E, de facto, são esses dois países que dominam a União Europeia, que a promovem e que tentam convencer todos que existe essa coisa chamada Europa. Claro que tudo isto gera tensões ou então submissões permanentes. O Reino Unido, na sua também já antiga tradição, e a mais esclarecida de todos, de se assumir como bom vizinho, mas indisposto a partilhar a casa, foi-se embora. Outros países vão mantendo uma distância salutar e silenciosa, como as nações nórdicas, que vão estando, mas frias e afastadas. Outros vão manobrando nas sombras, habituados há séculos a equilíbrios frágeis e a alianças improváveis e inconstantes, como os países do centro da Europa. Outros são mais contestatários, também por natureza e história, como a Hungria e a Itália. Outros, olhem, como são pobres e simpáticos e o que querem é sol e boa vida, lá se submetem, como Portugal, Espanha e Grécia. Agora, digam-me, isto é união? É possível políticas comuns, objetivos comuns, vivências comuns, regras comuns, nesta cacofonia de diversidade e antagonismo? Não. A Europa, social e culturalmente, é uma inexistência. E promover a sua existência é uma farsa hipócrita muito perigosa, que terá como resultado ou o conflito ou a subjugação dos mais fracos ao poder dos mais fortes. E, pessoalmente, nenhuma destas opções me agrada minimamente. Porque, por exemplo, eu sou português. Primeiro e antes de tudo. E depois, como minho galaico, depois de português, sou celta. E depois disso, ibérico. E somente depois europeu, e só porque estou no mesmo maciço continental, senão nem isso. Sentir-me-ia muito mais enquadrado no Rio de Janeiro, em Luanda ou em Maputo, do que em Berlim ou em Helsínquia. É hora de assumirmos e enfrentarmos o inegável e deixarmos-nos de utopias ou falsidades. Porque mais vale sermos bons vizinhos de verdade que teimarmos numa fraternidade que nunca será possível, porque simplesmente nunca existiu. Deixe nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa por estes fenómenos. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados a estes temas e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.